Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje a gente tem o prazer de ter como palestrante a doutora Renata Araújo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em que ela vai apresentar para a gente uma palestra de Sistemas de Informação para a Ciberdemocracia. A professora Araújo é professora da Faculdade de Computação e Informática e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Sistema de Informação da IAC-USP e do Programa de Doutorado Profissional em Políticas Públicas da ENAP. Também é pesquisadora convidada do LUDES, Laboratório de Ludologia, Engenharia e Simulação da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, representante de inovação e empreendedorismo da Faculdade de Computação e Informática na Coordenadoria de Desenvolvimento e Inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela possui graduação em Informática pela Federal do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas de Computação também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, em nome do programa, eu agradeço a sua participação hoje. A gente já adiantou essa conversa entre a gente, mas passando para os alunos. Um dos objetivos do nosso seminário é mostrar o que mais existe em computação fora do que a gente faz no INPE. Então, os nossos seminários não são necessariamente ligados à área espacial. São para tentar abrir os horizontes dos alunos, porque, eventualmente, eles podem vir a se interessar e atuar em uma área dessa. Por isso é a razão do convite. Agradeço novamente a sua disponibilidade de apresentar o seminário e passo a palavra à senhora. Obrigada, Rafael. Obrigada. Boa tarde aí a todos que estão aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite. Para mim é um prazer. Acho que é a primeira vez que eu tenho, né, a oportunidade aqui de conversar com colegas do INPE e para mim é uma satisfação muito grande, principalmente nessa perspectiva que o Rafael está contando de mostrar uma coisa nova, né, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos diferente das temáticas que a gente entende que o INPE trabalha com mais propriedade, frequência, né? E a gente conversar sobre possibilidades. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês, né? Bom, vamos lá. Vou falar sobre sistemas de informação para a ciberdemocracia e, de uma certa maneira, não é uma aula sobre ciberdemocracia, eu sou da computação, eu não sou das ciências políticas, né? Mas a gente tem tentado desenvolver pesquisas que vão na linha do encontro da tecnologia com as questões relacionadas à democracia, a gestão de governos, né? Qual é o nosso papel e as possibilidades que a gente tem para desenvolver, desenhar e pensar e criticar a tecnologia nesse contexto, tá? Então, a minha palestra vai muito no sentido de apresentar o grupo de pesquisas que eu coordeno, que é o CiberDem, e mostrar um pouco como a gente vê esse conceito da ciberdemocracia do ponto de vista de pesquisa, e os projetos que a gente tem desenvolvido no escopo do grupo, tá? Então, acho que é um pouco essa a minha ideia aqui, a minha intenção, tá? E sempre que eu falo do grupo de pesquisa, as pessoas, o que é o Ciberdem, né? Eu sempre gosto de dizer que, para mim, um grupo de pesquisa são pessoas, né? Para além das pesquisas e dos resultados acadêmicos, Rafael aí é uma pessoa que a gente se encontra, né, nos fóruns de pós-graduação, né, Rafael? E a gente fala tanto de produção, de publicação, mas tudo isso é resultado de gente, de esforço, né? De suor, de pensamento, de perspectivas, de trajetórias, né? Então, sempre gosto de dizer que o grupo ele é feito de pessoas que já estiveram, estão com a gente. Hoje, essas fotos que vocês estão vendo aí, eu diria que é o snapshot, a foto de hoje do grupo, né? Professores de diversas instituições, alunos de mestrado, de doutorado, de graduação de instituições diferentes, né? E que hoje estão aí se atravessando para pensar, né, esse tema de ciberdemocracia. E a eles eu sempre agradeço, né? Senão eu não teria grupo, eu não teria resultados, não teria nada, tá? A gente também a gente entende que todo o nosso trabalho de pesquisa é melhor, né? Ou vai se tornar melhor quando a gente pesquisa em rede. Então, a gente tem articulações com diferentes instituições acadêmicas, com algumas empresas, menos do que a gente gostaria,
com as nossas agências de fomento, né? Então, sempre a gente busca essas parcerias no sentido de, enfim, ampliar, né, as visões e o potencial das pesquisas que a gente faz. E aí, já falando um pouco mais do grupo, assim, uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que depois de alguns anos fazendo pesquisa, você começa a perceber que tem coisas na forma de você fazer pesquisa ou na busca constante que você tem de pesquisa que vão além da temática, vamos dizer assim, técnica, né? Que vão além da engenharia de software, inteligência artificial, dos dados, da ciência de dados, que às vezes você se dá conta de que você está buscando algo mais. No nosso grupo, eu percebo hoje que a gente tem muita preocupação em todas as pesquisas e as soluções que a gente gera, as iniciativas que a gente gera, estão quase sempre indo buscar alguns desses princípios que estão aí na tela, né? A gente está sempre tentando procurar alternativas e soluções que melhorem o diálogo entre pessoas, alternativas e soluções que aumentem a nossa capacidade de colaborar, imaginando que a colaboração é um dos aspectos, né? E os antropólogos que o diga, né? É um dos aspectos que mantém aí a nossa raça, vamos dizer assim, predominando nesse planeta, né? Então, essa nossa capacidade de troca de relações e de construção conjunta. E tudo a gente tem, sempre coloca um pouco de visão de inovação, de como fazer diferente e de uma certa não conformidade, né? De tentar fazer, enfim, de imaginar coisas efetivamente novas, tá? Um desafio que a gente tem no nosso grupo, e eu acho que está cortando aqui para vocês, aqui em cima, né? Não? Estava legal? Tá. Então, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Um desafio que a gente tem no nosso grupo é um pouquinho de sair um pouco, né, do aspecto puramente tecnológico, puramente técnico da computação. Então, eu sou uma pessoa que fui formada, né, na computação, mas a minha área de especialidade em doutorado foi a engenharia de software, né, que na época já era considerada soft, hoje eu já acho que ela é mais hard do que eu imagino, do que era antes, né? Depois eu migrei para a área de sistemas de informação, onde a gente começa a olhar a computação sob um viés muito mais aplicado, e hoje em dia a gente percebe, mas acho que até mesmo quem está trabalhando com um foco mais técnico percebe isso, que as nossas pesquisas elas vão muito além, né, da máquina, enfim, dos aspectos técnicos, porque tudo que a gente está construindo vai ter, de alguma forma, algum impacto, ou vai gerar alguma transformação, alguma reação, ou para pessoas, ou para organizações, ou para a sociedade como um todo. A gente não consegue mais ficar isento nesse sentido. E todas as vezes que a gente vai pensar soluções, a gente se depara com uma complexidade, que é uma complexidade sistêmica, né? Que vai envolver diferentes perspectivas sobre a mesma situação ou sobre o mesmo problema. Então, dentro do nosso grupo, a gente vai, né, tentando se desafiar em como que a gente pode ter uma visão mais sistêmica, como a gente pode ter abordagens que vão olhar a tecnologia, o social e a tecnologia em conjunto, que são as visões sociotécnicas, né? A gente entende também que um desafio nosso é essa perspectiva da complexidade que nos abraça, isso não é de hoje, muitos pensadores, né, sociólogos, né, o pessoal que estuda as filosofias de ciência, né, já estão muito, já disseram isso muitas vezes para a gente, né, de que a gente está se deparando com problemas cada vez mais complexos e que, portanto, a gente precisa se aparamentar, né, com visões que nos ajudem a entender essa complexidade. Então, no nosso grupo de pesquisas, a gente vai atrás, né, um pouco dessas visões, dessas filosofias,
por exemplo, tentando ler Morin, Capra, Meadows, sistemas, né, pensamento sistêmico. Depois eu vou falar mais um pouquinho do Wiener com cibernética, o que está por trás ali do pensamento das redes sociais, da abertura e conexão com Barabasi. A gente vai tentar ler algumas coisas relacionadas aos aspectos sociotécnicos com Bruno Latour, né? A gente tem investido muito no entendimento dessa visão, abordagem de pesquisa, que é a Design Science Research, né? Junto lá com o Simon, né? Então, a gente faz essas investidas, tá? O que não quer dizer que eu, novamente, eu possa dizer que eu seja, enfim, uma socióloga, filósofa, etc. Mas a gente vai tentando fazer essas investidas porque elas acabam sendo quase que necessárias para a pesquisa que a gente quer fazer. Tá? Outro desafio que a gente tem no grupo, que a gente coloca sempre numa pauta bem alta, é Brasil. E acho que vocês, INPE, têm isso também muito claramente, né? A gente tem problemas que são eminentemente nossos, relacionados à nossa cultura, às nossas questões econômicas, ambientais, educacionais, enfim. Então, a gente tem um espaço enorme de enfrentamento de problemas e que hoje talvez esteja um pouco melhor, mas que antes, quando a gente pensava em pesquisa, e principalmente pesquisa de computação, eu pelo menos tinha um feeling, não sei se vocês têm, né? Um feeling de que às vezes a gente estava estudando problemas que não eram nossos, né? Eram problemas de tecnologias externas, enfim, e que a gente embarcava ali naquela temática, ia atrás, mas e às vezes até quando a gente falava de Brasil, né, e mandava um paper para alguma conferência internacional, o sujeito, mas é muito restrito, está falando só do Brasil. Como é que você generaliza isso? Então, por muito tempo isso me incomodou, né? Até que eu resolvi, não, falar de Brasil é extremamente importante, né? Entender os problemas brasileiros é extremamente importante. E isso também está na pauta aí do nosso grupo, né? A gente tem esse desafio também, portanto, da interdisciplinaridade, a gente está aberto à interdisciplinaridade, essa palavra, né, de estar todo o tempo presente, porém, muito difícil de ser feita, verdade seja dita, né? Então, a gente articular entendimento de mundo com o pessoal das ciências políticas, né? Agora mesmo estava conversando com o Rafael, eu colaboro lá na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, né? Mas a gente vê que, bom, interajo lá com um monte de gente, ciências políticas, gente, as palavras são diferentes, os termos são diferentes, a forma de ver o mundo é diferente, a forma de escrever é diferente, né? E aí a gente tem duas possibilidades, a gente fecha a porta e quer saber desse povo não, porque não estou entendendo nada, né? Ou a gente efetivamente respira fundo, não, vamos deixa fluir, vamos ver como é que a coisa vai. E aí você começa a ver similaridades, termos que dizem que são diferentes, mas que estão dizendo uma mesma coisa. E eu particularmente acho isso muito, muito legal, muito bacana de se fazer, tá? Muito embora exija um esforço e para a gente chegar efetivamente a resultados leva um tempo. Outra coisa que a gente coloca também como um desafio do grupo é essa tal de pesquisa aplicada, né? E o que é isso e como se faz, né? A gente é muito acostumado a essa visão da pesquisa fechada em si mesma ou para entender, né, fenômenos, né, que a gente costuma chamar de pesquisa básica. Mas como é que se faz essa pesquisa voltada para problemas, pensando em usos, né, em produtos que possam virar, de fato, produtos em uso, como que a gente, então, descreve os cenários que a gente quer resolver de problema, como que a gente pensa as soluções, não necessariamente as soluções ótimas, generalizáveis, mas as soluções que sejam específicas dentro de um contexto específico também, desculpem o plenário, que eu imagino que seja também uma condição do INPE, né? Porque vocês estão olhando muito dados do Brasil, né? Situações muito específicas né, de um país continental como o nosso, né? Então, isso tudo, e soluções que venham a resolver os problemas específicos, né? Relacionados a Brasil. Então,
a gente vai muito nessa linha também de tentar fazer aplicação. E uma coisa que eu sempre busco em todo mundo que vem para o nosso grupo é essa palavra que às vezes eu acho que nem sempre ela é muito, vamos dizer assim, não é nem sempre muito desenvolvida, né? Quando a gente está falando aí principalmente de formação aí de pesquisadores, né? E o sujeito está implicado com aquela pesquisa, né? Então, no nosso grupo, a gente tem, muitas vezes, a grande maioria das vezes, pessoas que trazem problemas dos seus contextos específicos de atuação, quer seja uma escola, quer seja, enfim, sujeito que é músico, quer trabalhar com políticas públicas de cultura, né? O sujeito que é um jornalista, vamos dizer assim, frustrado, porque virou gestor de tecnologia e aqui quer trabalhar com jornalismo de dados, né? Então, a gente sempre busca identificar, olha, por que você está implicado em fazer essa pesquisa, né? Muito mais do que aquela visão tradicional que às vezes se tem de pesquisa, que não, a pesquisa ela está lá, eu estou aqui, eu preciso de um distanciamento dela, né? Para que ela se torne de alguma forma válida, né? E a gente já entende um pouquinho diferente. Não, às vezes você estar implicado na pesquisa pode trazer uma visão e resultados tão interessantes quanto. Tá? Claro que nesse universo que a gente vai falar de ciberdemocracia, a nossa competência é a competência que vem da computação, mais especificamente da área de sistemas de informação, né? Então, e eu gosto muito dessa figurinha aí, que os mais antigos talvez devam conhecer, os mais jovens talvez não. Essa é uma figurinha que está lá no livro do Grad Book, um dos primeiros livros de orientação a objetos que a gente estudou, eu estudei nele, né? Mas eu gosto dessa figurinha que ela mostra, né, qual é a nossa competência, né? A nossa competência é lidar com toda essa complexidade técnica que estão dentro dos sistemas, dos softwares, das soluções digitais, vamos dizer assim, e que não passam só por software, passa pela infra, enfim, passa pelos dados, passa por tudo. Então, nós somos os caras que entendemos essa complexidade interna das soluções ditas computacionais, né? E quando a gente está falando de sistemas de informação, a gente quer transformar toda essa complexidade em algo que seja útil, né, simples, enfim, e eficaz para determinadas situações e para as pessoas, né? Então, a gente está falando dessa perspectiva que a área hoje de sistemas de informação entende como essa área de pesquisa que vai olhar a interseção entre tecnologias computacionais, no caso, seu efeito nas organizações, a sua apropriação por pessoas, seus reflexos nos espaços sociais, né? Então, quando a gente fala de sistemas de informação, a gente está indo além, né, do sistema computacional, mas de todo esse sistema que se estabelece a partir do momento em que você introduz uma tecnologia num determinado contexto. Esse sistema maior, a gente também pode entender como um sistema de informação. Portanto, a gente se alinha com a área de pesquisa em sistemas de informação ligada à Sociedade Brasileira de Computação, né? Então, eu, por exemplo, milito já há muitos anos dentro da Comissão Especial de Sistemas de Informação, a Comunidade de Sistemas de Informação, e eu diria que muito do que a gente faz no grupo de pesquisa está associado a alguns dos grandes desafios colocados pela área, principalmente os que falam de sistemas de informação e o mundo aberto, né? E a visão sociotécnica de sistemas de informação. E a gente tem tentado, né, junto com as pesquisas, também, vamos dizer assim, desenvolver formas novas de entender essa pesquisa em sistemas de informação, tentando, de novo, sair dos aspectos puramente técnicos, mas entendê-los relacionados aos aspectos organizacionais, sociais, né? E das interações que se estabelecem aí. Tá? E aí, vamos lá. Então, o que é, afinal, a tal da ciberdemocracia, pelo menos na nossa visão?
Quando a gente fala de ciberdemocracia, a gente está falando da junção de duas palavras, né? O ciber e o democracia, ou de dois termos, né? Quando a gente fala em democracia, eu tenho certeza que o que aparece, vamos dizer assim, de forma mais evidente para boa parte das pessoas são as questões, né, da democracia como um sistema político, e principalmente aquela democracia que teoricamente vivemos hoje, que é a democracia representativa, e que se reflete muito naquele momento, né, que é um dos raros, um dos poucos momentos de participação que a gente possa ter, de interferência, né, nos sistemas políticos, que é a questão do voto, né? Só que aí a gente foi estudando, né, a gente vai, né, tentando avançar em outros entendimentos, e aí a gente foi lendo alguns outros autores, conhecendo, né, um pouco mais do conceito. Aqui tem um recorte de algumas coisas que eu, o grupo, a gente já leu e que eu deixo aqui para vocês como sugestões, né? Algumas coisas que vão ajudar a gente a entender o conceito de democracia, algumas coisas mais modernas, né? Esses livros e esse podcast aqui que vão trazer discussões sobre a democracia hoje, alguns trabalhos e livros e visões que vão mostrar o quanto que as tecnologias estão totalmente já imbricadas no sistema democrático, por exemplo, para o bem ou para o mal, por exemplo, as redes sociais, e alguns trabalhos que vão mostrar historicamente essa composição da democracia, principalmente no Brasil. Recomendo muito essa série de podcasts aqui do Projeto Quirino, para quem não conhece, né? E que vai mostrar para a gente que a democracia é muito mais do que os sistemas políticos que se estabeleceram, mas como que a gente foi construindo cultural e socialmente a visão de democracia no Brasil, tá? E aí a gente vai atrás disso para chegar nesse entendimento. Democracia, antes de ser algo, vamos dizer assim, relacionado à política partidária, ela é uma forma social, né? Política é relações humanas, né? Baseada na criação e conservação de direitos. Esse é o grande, vamos dizer assim, o forte, né, da visão democrática. Então, eu quero garantir direitos, e aí, quando a gente está falando de direito, é direito a qualquer coisa, direito a acesso, direito à saúde, direito à educação, direito a qualquer coisa, onde o conflito é necessário e legítimo, porque se eu não tenho conflito, ou se eu não permito conflito, a gente já está falando de uma ditadura, né? Onde a soberania é popular, não do governante. E uma das coisas, até aí, isso eu tinha na cabeça desde a escola, né? Mas dali para baixo, hoje eu não tinha tanto, foi o que a gente foi aprendendo, né? Primeiro, a democracia ela é construída culturalmente, ela é construída no território e no cotidiano. Isso quer dizer o quê? Democracia no Brasil não é igual à democracia nos Estados Unidos, que não é igual à democracia na França, que não é igual à democracia em qualquer outro país que teoricamente se diga democrático. Então, a democracia ela é um conceito relativo e construído histórica e culturalmente, né? Então, a gente tem a democracia brasileira, né? Outra coisa que a gente aprende é que é um modelo imperfeito, por natureza, por essência, na origem, né? Quando você vai lá nos gregos, né, que cunharam o termo, você vai ver que essa ideia da participação, né, de todos, né, que é o grande conceito democrático, não era verdade naquela época. Os todos eram os intelectuais, homens que não trabalhavam, que tinham, né, direito e tempo para estar na praça pública discutindo os interesses, vamos dizer assim, comuns, né? Então, ela é um conceito que nasce imperfeito. Então, em muitas situações, a gente vai ver que não é um regime que abrange a participação de todos. Em algumas situações, é a participação de alguns, e, perdão, em algumas situações é a participação da maioria, né? E em alguns, e se você for cavucar um pouquinho, você vai ver que, na verdade, quem toma a decisão são alguns, né? E se a gente for pensar um pouquinho no Brasil, a gente vai ver que isso não é tão distante assim, né? Então, o que a gente começa a perceber é o seguinte: olha, talvez democracia não é um conceito absoluto, não há como você imaginar que
que a gente vai chegar a uma democracia perfeita, mas o que é interessante é como que você constrói uma consciência democrática. Então, uma consciência onde a todo tempo você vai buscar fazer com que o seu processo de trabalho, as suas organizações, enfim, o que você está fazendo, passe por esses princípios. Então, eu estou conservando direitos, eu estou excluindo, eu estou permitindo conflito, ou eu estou, né, sendo mais déspota, mais ditador, né? Eu estou compreendendo a cultura interna para poder, enfim, permitir uma participação mais que seja mais igualitária, né? Então, é mais do que fazer buscar essa democracia absoluta e perfeita, o que a gente vê como mais importante é construir essa consciência democrática, né? E aí vai passar por muitas coisas, né? Começando pela educação, mas pode passar também por como que a gente está desenhando as soluções que a gente está trazendo para os governos, como que a gente está trazendo para mesmo para as organizações privadas, né, para a sociedade como um todo. E aí o ciber vem de cibernética, e eu sei que quando a gente fala cibernética, muitas vezes a imagem que vem à nossa frente é isso, né? Então é uma tecnologia inteligente, autônoma, autorregulada, né? Mas o conceito de cibernética ele é mais sofisticado do que isso, talvez alguns de vocês até conheçam, mas ele vem lá da década de 50, né? Quando surge essa ciência, né, para estudar a estrutura dos sistemas regulatórios. Então, os sistemas que aí eu posso pensar em máquinas, mas também posso pensar em sistemas sociais, né? E como que esses sistemas complexos afetam o ambiente, se adaptam a ele, como são as funções de controle e comunicação nesses sistemas. Esse autocontrole ou autogovernança é uma habilidade que nós temos como organismos vivos, mas que a gente também vê se reproduzir em máquinas e em organizações. Então, a cibernética é essa ciência do controle, a ciência da governança. Hoje se fala muito sobre governança, né? Então, esse sistema que se autorregula e que se mantém, vamos dizer assim, ou tenta, né, buscar um equilíbrio e como que as forças que se estabelecem ali e as responsabilidades, né, se desenham. E aí, se a gente for juntar esses dois termos, ciberdemocracia, o que a gente está falando? Poxa, como é que eu posso aumentar as capacidades de colaboração, de participação, de pluralidade, de abertura, de governança, com um fluxo, né? Revendo os fluxos de informação entre pessoas, revendo as conexões, revendo a reconfiguração e a transmissão da informação, né? Abrindo os silos, né? A visão é de que quanto mais eu distribuo, compartilho informação, mais inteligente, entre aspas, no sentido de autocontrole e consciente a sociedade pode se tornar, ou não, porque a gente acompanha aí com muita frequência as discussões sobre fake news, manipulações, né, de pessoas com uso de informação mal produzida, mas isso também faz parte da governança, né? Então, são sistemas ali que estão, enfim, em relação, né, que são atores, né, sociais dessa visão entre aspas, inteligente, inteligente não no sentido de correto, mas no sentido de como que a coisa é, acaba sendo articulada, né? Então, está muito relacionada a essa ideia de inteligência coletiva, com um objetivo específico, que pode ser bom ou ruim, não podemos saber, né? E a gente acaba criando dimensões, com a presença da tecnologia, dimensões onde a gente vai criar ali uma nova relação que a gente possa ter com o tempo, com o espaço, com relações políticas e sociais, né? Então, hoje, por exemplo, as eleições basicamente estão se decidindo no espaço virtual, praticamente, né? A gente está vendo aí os últimos acontecimentos, não deixam a gente mentir, né? Então, muitas das nossas relações estão acontecendo nesse ciberespaço,
muito da nossa cultura, do nosso cotidiano, né, se desenha hoje numa cibercultura, e muito das nossas decisões e questões relacionadas a políticas estão acontecendo, né, nesses espaços também. E a gente sabe que a tecnologia ela é eminentemente paradoxal, então sempre que eu vou pensar em uma solução tecnológica, mesmo que seja com visões, né, democráticas, ela sempre vai trazer um aspecto dual. Então, ela empodera de um lado, escraviza do outro, ela traz independência de um lado e dependência do outro, ela engaja de um lado, mas engaja do outro, né? Então, ela tem essa dualidade, esse paradoxo, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar também a todo tempo criticando, né? Soluções que eu estou trazendo, né? Às vezes a gente é muito entusiasta das soluções, muito entusiasta da tecnologia propriamente dita. A gente, quando lida com alunos, né, de graduação, a gente vê. Os meninos acham que tudo vai se resolver com tecnologia. Essa é uma ideologia muito forte, né? E a crítica precisa estar presente, né? De como que essa tecnologia ela vai acabar ajudando, mas, por outro lado, ela traz problemas sempre. E a gente precisa ficar atento a isso. Então, pelo menos no nosso entendimento de ciberdemocracia, exatamente são esses espaços e possibilidades de interação democrática usando tecnologia e, obviamente, a internet, que, de um lado, vai reunir aspectos em potencial da sociedade atual, essa possibilidade de alta conexão, de possibilidade de convergência, de entendimento, só que não é assim que vocês vão dizer, mas de muito acesso à informação boa ou ruim, né? E possibilidade de colaboração, isso está potencialmente posto. E, por um outro lado, os desafios das instituições governamentais em acompanhar essa sociedade, prestar melhores serviços para essa sociedade e se gerir internamente para poder fazer, enfim, esse relacionamento. Então, quando a gente está falando de ciberdemocracia, a gente está falando desses desafios dos ecossistemas que vão envolver pessoas, instituições públicas, tecnologia, informação, práticas políticas, processos. E a gente quer construir sistemas que vão reunir pessoas, máquinas, softwares, processos, com capacidade para transformar, disseminar, processar informação, para que a gente possa possibilitar, sustentar, ampliar, aumentar a participação, a interação entre organizações, indivíduos e sociedades com essa consciência democrática. Como é que eu torno as organizações, espaços políticos, espaços sociais mais democráticos usando sistemas? O que a gente quer exatamente é fugir das situações que são narradas nesses dois filmes. Não sei se alguém viu esses dois filmes, né? Mas se não viu, sugiro que veja, senão eu vou contar muito rápido. De um lado, a gente tem ali o Relatos Selvagens, tem um episódio dentro desse filme que se passa na Argentina, onde o indivíduo, enfim, tem uma intercorrência, ele faz um estacionamento num lugar meio estranho, ele recebe uma multa, ele vai questionar a multa dele, né? E ele chega numa repartição pública, que é essa que é a cena que está embaixo, e vai tentar questionar a multa, e é muito interessante essa cena em particular, né? Em que ele está falando com uma pessoa, né? E uma pessoa que mal olha para ele, que diz que não pode resolver nada, ou que diz que o sistema está fora do ar, ou que, enfim, você está vendo ali duas pessoas frente a frente e ele tentando resolver algo, obviamente com o governo, né, com a prefeitura, né, que é esse ente enorme, mas tem uma pessoa ali representando isso. E é um diálogo de surdo, ou seja, né? Enfim, onde você não consegue ser ouvido e entendido na especificidade do seu problema. E a outra situação do eu, Daniel Blake, que é esse senhorzinho aí que precisa do seguro-desemprego, porque ele tem uma condição cardíaca, e a gente está falando do Reino Unido, que é considerado os top of the tops de digitalização de governos no mundo, né? E ele precisa tirar o seguro-desemprego e ele simplesmente não consegue porque ele não sabe usar a tecnologia, né? E tudo é digital.
E aí ele chega também lá na repartição pública, não, eu preciso do meu seguro-desemprego, e o servidor distrata ele, diz assim, você tem que usar o sistema para fazer isso. Né? Eu disse, mas eu não sei usar o sistema, o que que eu faço? Né? Quem nunca se viu nessa situação? Né? Então, são essas situações que a gente precisa pensar, né? Então, a gente digitaliza, mas eu estou tirando espaço, eu estou tirando acesso, eu estou aumentando o diálogo ou não, né? Eu estou permitindo ou impedindo, né? Então, essas situações que a gente quer trabalhar. E aí, veja, quando a gente fala de ciberdemocracia, a gente pode abrir muitas outras coisas, palavras, termos que são ditos aí na pesquisa, na prática, dentro das organizações públicas, principalmente. Né? Eu posso estar falando de governo digital, quando eu estou digitalizando serviços, estou tornando os serviços mais eficientes através do uso da digitalização, quando eu estou fazendo a digitalização também interna dos meus processos de administração pública. Eu posso estar falando de democracia digital, que é quando eu quero trazer tecnologias que ajudem a sociedade em geral a deliberar sobre assuntos, sobre legislações, né? Enfim. Eu posso estar falando sobre participação eletrônica ou digital, quando o cidadão ele se torna coadjuvante do processo, enfim, da administração pública, nem que seja ali tirando uma foto dizendo que tem um buraco, né, numa determinada rua da cidade. Eu posso estar falando de governança digital quando o Rafael estava falando agora há pouco do trabalho que ele fez, né, com ciência de dados usando dados abertos, né? Quando eu começo a capturar os dados disponíveis e construir tecnologias que sejam estruturas de controle pela própria sociedade, então a própria sociedade vai ser o fiscal e controlador do que está acontecendo dentro da administração pública. Eu posso estar falando de ciberativismo, quando eu estou usando as plataformas e as tecnologias para a promoção, né, de movimentos sociais específicos. Eu posso estar falando de co-design e inovação, quando eu vou permitir a participação, né, dos principais interessados em serviços ou políticas públicas para desenharem junto esses serviços ou políticas públicas em laboratórios de inovação, por exemplo. Né? Então, eu posso estar falando de todas essas dimensões, né, ao mesmo tempo. E mais, né? Isso vai envolver muito esforço de gestão e administração pública interna às organizações, né? Então, de organização de informação, de estruturas de prestação de serviços. Eu posso estar falando também do todo o fluxo, né, de criação, implantação e avaliação de políticas públicas. Eu posso estar falando dos movimentos de transformação digital no setor público. Eu posso estar falando também especificamente das questões das eleições, enfim, várias outras coisas. E no nosso grupo a gente tem várias linhas de pesquisa, não vou me detalhar nelas, isso aqui são linhas que já foram mais fortes um tempo atrás, agora tem outras que estão mais evidentes, elas vão fluindo, vão surgindo outras, mas a gente fala de um monte de coisa, de governo aberto, colaboração, a gente trabalha com jogos também, como que a gente aumenta a participação, a gente vai na gestão da inovação, laboratórios de inovação, a gente já estudou muito transparência, hoje a gente está falando muito também de ciência de dados para cidadãos, por cidadãos, toda essa questão de abertura, né? As abordagens sociotécnicas, ciência aberta, tudo isso está no nosso radar, vamos dizer assim, de interesse. E aí aqui eu tenho 11 itens, acho que ainda dá tempo, eu tenho um tempinho, né? Eu tenho aqui 11 projetos que a gente, de alguma forma, foram frutos de pesquisas de mestrado, doutorado, projetos de pesquisa do grupo, né? E aí eu vou pedir, já que eu estou falando de democracia, eu tenho que ser democrática, né? Então eu sempre peço para a turma, acho que vocês vão ver daí, deixa eu botar aqui no ar. Eu sempre peço para quem está me ouvindo, deixa eu ver se vai apresentar, escolher sobre qual quer que eu fale. Então, se vocês me derem essa honra, eu vou pedir, será que ele vai apresentou? Eu vou pedir que vocês entrem ali no menti.com, usando esse código que está aí na tela,
E vou pedir que vocês escolham um tema, e aí eu posso detalhar eles um pouquinho mais para vocês. Eu gosto de fazer assim, porque aí eu posso ter a chance de falar um pouquinho de um dos nossos projetos que vão, de alguma forma, interessar mais a audiência que está aqui me ouvindo. Pode ser, pessoal? Vocês conseguem? Eu colei aqui no chat, eu colei o código 8969. É isso, 8969-7394. isso mesmo. Então é só entrar no mentir.com, colocar. Isso. A gente deve ter umas 10, 15 pessoas aqui, tá tudo bem, porque o meu mentímetro é gratuito. Às vezes ele não deixa muita gente, mas acho que vai deixar. Vou dar um tempinho aí para a gente ter um número legal. Só uma opção. Ah, só uma opção. Só uma opção. Legal, já temos 3 respostas. Vamos lá, pessoal. Vocês estão aí. Eu espero que estejam online e estejam assistindo a apresentação, por favor. Mas se não tiver também, eu uso com 3 respostas, não tem mistério. É só para eu não ser uma ditadora e sim colocar a consciência democrática a todo tempo. E empatou, gente. Alguém tem que responder mais um aí. Uh, Opa! Ih, continua empatado. Se empatar algum, também dá para falar rapidinho 2, se o Rafael me permitir. claro. Estou aqui no tempo, né? Então, pessoal, 2 participantes aí. Ah, Nova 4. participante. Só mais um, deixa só mais um para a gente fechar. Certo, alguém que pode não estar aqui. Renata, pode esperar mais um Vamos lá, né? falar de 2. Legal. Pronto, a gente tem tempo. Aí, pode Opa, ser. o 5. Vamos lá. Pode- Engajamento e inovação em ambientes de desenvolvimento abertos e colaborativos. É para já. Vamos lá. O que é esse trabalho, né? Esse foi um trabalho incrível que a gente fez. Eu ainda estava no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente estava estudando, né, esse processo de inovar ou de construir soluções usando, né, os usuários, né, vamos dizer assim, propriamente dos serviços, né? E a gente, então, foram os 2 projetos que a gente desenvolveu usando pesquisa-ação, ou seja, nós éramos os pesquisadores, realizadores do movimento interno dentro da universidade, né? Onde a gente criou, né? A gente executou, né? 2 eventos, duas edições de um hackathon, né? Isso já tem bastante tempo já. E onde a gente fez esses 2 hackathons, eram hackathons voltados à comunidade universitária, ou para pensar em soluções para a própria universidade, soluções tecnológicas para a própria universidade, né? Ou soluções que fossem da universidade, né, para fora, extramuros. Mas o legal era que a gente queria entender como que era a dinâmica, como que se estabeleceria, né, esse movimento dentro dos hackathons, né? E a gente também estava muito preocupado em como a gente dava soluções, principalmente baseadas em end-user development, né? Para que pessoas que não eram usualmente da computação ou que não tivessem habilidade de desenvolvimento da programação pudessem, né, desenvolver as suas soluções, né? Então, a gente fez 2 trabalhos. Um primeiro que foi pensar esse hackathon, né, no seu processo, enfim, nas práticas, e como que a gente ia fazer a dinâmica disso, né, e trazer as pessoas de fora da universidade ou de dentro da universidade e fazê-las dialogar com a gestão da universidade para apresentar os seus problemas,
né? Então, como que seria todo essa articulação? Eu aqui ainda estava de cabelos escuros e muito mais magrinha aqui, como vocês podem ver, e eu diria que foi um dos eventos assim mais gratificantes que eu já participei e organizei na minha trajetória acadêmica, tá? É impressionante a energia que se move nessa junção de pessoas tão diferentes e com um propósito único, tá? Mas a gente tem todo o relato dessa iniciativa e de como ela se organizou. E depois a gente foi mais além, numa outra pesquisa, a gente foi tentar entender o que levaria pessoas que não eram, enfim, originariamente da área de computação ou de programação, a participar de hackathons, né? Ou de desenvolvimento aberto colaborativo. Porque se a gente também fica só com o pessoal da tecnologia, a chance da gente ter riqueza de perspectivas das soluções é menor. A gente fica muito focado na solução técnica, mas a gente perde a visão dos problemas ou até visões de outras áreas, visões interdisciplinares. Só que as pessoas têm medo, a gente percebeu isso no primeiro momento. As pessoas, em geral, que não são da computação, dizem, o que que eu vou fazer lá? Eu não tenho como contribuir. Eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor, não sou nada, né? Então, a gente começou a estudar, assim, puxa, só que nos hackathons que a gente fez, iam algumas pessoas que não eram da área, né? Então, a gente começou a estudar o que que levaria as pessoas que não são originariamente da computação a participar desses eventos, na expectativa de estimular mais gente para ir. Então, a pesquisa, a gente usou uma teoria do comportamento planejado, que tenta, né, traçar assim, as razões pelas quais alguém tem um determinado comportamento. E a gente acompanhou vários ambientes de desenvolvimento aberto colaborativo e fomos fazendo entrevistas com essas pessoas para tentar chegar a alguns padrões, né? E, obviamente, eu não vou detalhá-los todos aqui, mas a gente chegou a alguns padrões quais são as crenças, o que passa na cabeça, né, dessas pessoas que levam a que elas tenham a intenção de participar de uma iniciativa dessa. E com isso, né, a gente esperava ter a possibilidade, então, de mostrar caminhos, né, para atrair outras pessoas para outros hackathons, né? Então, a gente tem aí as pesquisas, os papers, né, que a gente publicou sobre isso, mas era essa a ideia do projeto, tá? Acho que a gente não tem mais muito tempo, né, Rafael? Senão eu poderia mostrar os outros aqui que foram eleitos, mas depois, se o Rafael quiser, a gente tem o nosso site de pesquisa, né, o site do grupo, todas as publicações estão lá. Eu fico também super à disposição de vocês para qualquer conversa, para precisar de referência, bater um papo, quiser pensar em pesquisas também, parcerias, tá? A gente está sempre muito aberto a isso. E eu agradeço vocês pela audiência, pela atenção, pela participação. E é isso, né, Rafael? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Renata, eu te agradeço. É sempre interessante. Acho que comentei com você que nós somos a área interdisciplinar, apesar de ser computação aplicada. E a parte mais interessante, a gente vê alguma coisa que toca. Tem computação, porque tudo hoje é computação, mas ela toca outras áreas. Então, apesar de não ser minha primeira escolha nesse esquema democrático que você fez aí, foi muito interessante ver essa apresentação. A gente aqui também organiza hackathons, mas a gente faz É, dados científicos, espaciais, e é uma coisa que acho que a gente nunca pensou muito, como é que a gente engaja pessoas que são usuárias do resultado dos dados, não dos dados em si. maneiro. Assessoramento remoto, a gente tem muita gente aqui que é da área de agronomia, que é cartografia, e a gente nunca pensou, a gente pensa, vamos pegar o pessoal da computação para fazer alguma coisa, nunca pensou em envolver esse pessoal não computacional, né? Já é um ponto, Bacana. uma ideia nova. Isso é consciência democrática. Pois eu tenho uma autocrítica, né? Eu sou de computação também raiz desde muito tempo atrás, e às vezes a gente não acha que a computação serve a si mesma. A gente inventa o problema, a gente dá a solução, a gente publica o resultado, a gente se Tá parabeniza ótimo. e não vê se aquilo tem um impacto na realidade, na sociedade, na vida das pessoas. Então, eu agradeço. Foi um exemplo bem, Imagina. bem, bem, abriu umas ideias.
Antes de abrir para perguntas dos alunos, que eu quero que eles participem também, aproveitar as oportunidades, eu vi que você passou rápido por aquele cartazinho dos grandes desafios do SBC. O pessoal Uhum. que não conhece a gente, a Sociedade Brasileira de Computação, ela está promovendo uma chamada para esses grandes desafios. O que que a computação vai ter que fazer para resolver grandes desafios? Eu acho que, inclusive, a gente já teve gente do INPE envolvido nisso, quando um dos grandes desafios foi monitoramento do ambiente. Você pode falar um pouco mais o que que você imagina assim dos grandes desafios da ciberdemocracia nesse mundo tão conectado e mesmo ao tempo bagunçado que a gente tem de informações, opiniões, redes sociais, fake news e período de eleição está bem mais agitado. Você pode dar uma visão para a gente do que você acha disso? Olha, o que que eu acho que vão são os... Bom, eu, Renata, né? O que que são os desafios, né? Eu acho, Rafael, que a gente está no momento que alguns chamam, né, de virada, né? Que é aquele momento da crise onde nada faz sentido, os valores são questionados, tudo que funcionava de um jeito não funciona mais, né? E isso a gente fala do ponto de vista político, sistemas políticos estão mudando. A gente fala do ponto de vista das comunicações também, a forma da gente se comunicar está mudando. Tem essa inteligência artificial aí que, enfim, está mudando completamente todas as nossas práticas, inclusive as nossas práticas educacionais, né? Então, a gente está nesse momento onde é tudo muito cinza. Essa é a minha impressão. Tudo muito cinza. Então, se eu diria que qual é o maior desafio que a gente tem na área, principalmente da democracia, da ciberdemocracia, é como é que a gente vai, vamos dizer assim, clareando essa zona cinza, né? Como é que a gente pode colocar um olhar para entender melhor como as coisas estão acontecendo, como que a gente vai propor soluções que não sejam só aquelas soluções voltadas para uma eficácia, um resultado, muitas vezes um resultado econômico ou um resultado, vamos dizer assim, direto de vantagens para alguém, né? Então, acho que a gente precisa ter muita calma e pensar assim, não, como é que eu estou criando soluções que não estão favorecendo só um, né? Mas que estão favorecendo uma visão ou um interesse mais global. Me parece que essa é a nossa grande crise agora, né? Eu tô por muito tempo, muito tempo, a gente ficou atrás dos interesses pessoais, particulares, organizacionais, grandes corporações. A gente continua manipulado por elas, eu não tenho a menor dúvida, por todas essas forças. Mas me parece que a gente está questionando também isso, né? Essa coisa das coisas estarem sempre na mão de poucos, né? E isso passa por tecnologia também. Então, acho que o grande desafio é esse, é como que a gente vai construir, sair dessa zona cinza e ir construindo esses espaços aí mais democráticos, no nosso ponto de vista, nas tecnologias que a gente constrói. É o que eu consigo compartilhar com vocês. Aí um follow-up para essa pergunta é que outro dia um colega estava falando que ele está esperando o final do mundo, porque começou com as Então, redes neurais, desculpa, com as redes sociais, e agora com conteúdo gerado pela inteligência artificial. E você já não sabe mais assim, você pode até seguir uma pessoa, mas você não sabe mais se ela é uma pessoa. não. Acho que ontem mesmo saiu na CNN a quantidade de perfis apoiando o candidato republicano americano, que são falsos. O Pois é. problema não é ser falso, o problema é que são facilmente identificados como falsos. E Uhum. aí, o que esse colega comentou comigo, falou, e a quantidade que deve ter que são falsos e a gente jura que é verdadeiro, porque quer dizer, essa é a parte cinza que você está falando, a gente não ter certeza. É, Entendi. e eu Bom, acho que cabe a gente trazer lucidez também para esse povo, né? Criticar e trazer lucidez para as coisas. Gente, que eu digo a gente que está aqui, né? O privilégio de estar num programa de pós-graduação, pensando coisas novas, né? Então, acho que a gente precisa trazer lucidez. entendi. Eu queria abrir para os alunos fazerem pergunta e vocês já conhecem o esquema. Vocês podem ou mandar no chat ou ligar o microfone, a câmera
Esteja à vontade, está aberto para perguntas. Qualquer pergunta, pessoal, ou comentários também. Eu queria. Opa, tudo bem, Oi, Renata? Obrigado pela palestra. eu que Eu sou agradeço. aluno de doutorado aqui da CAP. E assim, Maravilha. entrando um pouco no contexto que vocês estavam falando agora, essa relação, você consegue ver algum tipo de relação entre esse anonimato que a gente tem no mundo digital com a democracia, por exemplo? Porque na democracia a gente precisa, nos sistemas governamentais, a gente sempre precisa estar fazendo identificação, estar colocando os nossos dados ali para poder ter os direitos que a gente tem dentro de um Estado democrático. No caso das redes sociais, por exemplo, a gente não precisa fazer essa identificação, passar, a gente passa os dados, mas esses dados eles não são validados por nenhum tipo de órgão, e aí acaba acontecendo isso que vocês estavam comentando, né, de ter um monte de perfil anônimo nas redes, e esses perfis anônimos acabam gerando nichos de conteúdo que impactam ali naquilo que você também comentou na questão da teoria do comportamento, né? Que são Uhum, esses anônimos que conseguem moldar e modelar o conteúdo que está sendo gerado dentro das redes. Então, uhum, assim, será que uma regulamentação seria o ponto em si que a gente tem a ver como solução para esse tipo de problema? Uma regulamentação das redes para tentar evitar esse anonimato? Que a gente não pode chegar em uma praça pública, por exemplo, e sair falando qualquer coisa, é levar como pedrada. acontece nas redes sociais. A gente leva pedrada nas redes sociais também, né? Leva, mas não vai preso, por exemplo, de certa forma. Sei, não sei, hein? Tem altas brigas aí acontecendo aí, Elon Musk, Xandão, né? Mas enfim, vamos lá. Assim, uma coisa que a gente precisa entender é que as ferramentas, a tecnologia, ela vai ter sempre ela é sempre uma via de mão dupla, né? Então, ela é criada com uma intenção, no caso, as redes sociais. Qual é a intenção? A intenção é fazer as pessoas se comunicarem, se conectarem, né? Enfim, liberdade de expressão, fale aqui, você não precisa do jornal, ou enfim, você pode falar, você pode criar, enfim, essa é a intenção, né? Mas ela sempre vai trazer efeitos adversos ao que se foi planejado, ao que se foi desenhado. E não tem jeito. Essas coisas elas emergem no uso da tecnologia. Então, as fake news, enfim, os bots, né? Isso são efeitos da existência dessa tecnologia. E são efeitos, gente, humanos, sociais. A sociedade não é bonitinha, ela não é boazinha, ela não é cheirosinha, né? Ela tem muitas características, né? E aí você precisa começar a entender esses efeitos, né? Como atores sociais também. Eu não trouxe aqui hoje, mas tem um podcast acho que é da Rádio Novelo, que eles fazem uma entrevista com um criador de conteúdo falso. Aquele podcast precisa ser ouvido, né? Para você ver quem é o criador de conteúdo falso. Então, esse cara, ele é um ator social. O bot passa a ser, na nossa vida hoje, no nosso cotidiano, um ator social, uma presença. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Regulamentação é sempre a maneira como o ser humano vai achar que a gente vai conseguir lá botar uma regra e essa regra vai resolver todos os problemas. É um caminho, ajuda, vai, mas outras coisas, outras formas vão surgir. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo, para burlar essa regulamentação. Então, é um processo. O que eu acho que a gente precisa realmente, de novo, ter é a capacidade de crítica, é a capacidade de entender por que eu estou lá na rede social falando isso, por que eu estou lá, né, alimentando um robozinho, né? Isso está além da tecnologia em si, isso está no processo da nossa construção como sociedade, no nosso processo de educação, etc. Não tem saída, a gente sempre chega aí.
tá? Então, regulamentação são importantes? São, mas regulamentação significa você ter quem fiscalize, significa que ela não vai cobrir tudo, ela nunca vai ser perfeita, então vão surgir outras e a gente vai enfrentar o mesmo problema de novo. Então, é sempre um ciclo, né? E entender que esses caras, como o Rafael falou, né, são atores sociais agora. Como é que eu identifico um, um avatar, né? Que parece uma pessoa normal? Ou eu tenho que, de fato, agora eu vou ter que conviver com essas criações artificiais. Elas vão fazer parte do nosso cotidiano. E às vezes elas vão falar coisas boas, às vezes elas vão falar coisas ruins, como a gente lida com pessoas, né? Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se eu te respondi ou se eu te deixei com mais minhoca na cabeça. Não, o ponto em si que, dentro desse diálogo, é a questão da potencialização que a gente tem nas redes sociais, né? Sim. Então, assim, regulamentar, colocar mais regras do que já existem, porque existem regras em redes sociais. Mas será que Uhum. não falta um pouco, não o Estado, não colocar um poder exagerado em cima, mas sim a gente tentar encontrar um equilíbrio para essa situação? Porque do jeito que tá, a gente vê por exemplo, um criador de conteúdo Uhum. que não é ele que está lançando uma ideia, mas ele consegue engajar as pessoas, os anônimos que não se identificam, para fazer com que aquele conteúdo seja impulsionado a favor do que ele quiser. Uhum. Então, será que isso não é um ponto também a se pensar aí? Porque Acho que sim, acho que sim, acho que as regulações elas são importantes, mas a gente precisa entender que a gente está lidando com um espaço muito diferente do espaço físico, né? Então, como você identifica, como você fiscaliza, como você sanciona. Ah, eu quero sancionar o X, mas o X já saiu do Brasil, né? E aí, como é que eu faço, né? Vocês devem ter acompanhado essa história, né? O Elon Musk tirou o escritório do Brasil. Vou sancionar quem? Pedir ao Papa? Né? Como é que é isso? O cara está em outro país, né? Então é um espaço muito diferente do que a gente está acostumado a regular. Mas aí, de novo, Elvésio, entra aquilo que eu falei, né? A gente vai ter que. É uma zona cinza, né? E a gente vai ter sim que criar regras, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, com essas situações, a gente, né? Eu acho que cabe a gente ser partícipe, né? Dessa crítica e dessa construção da Zona Cinza. E eu recomendo você esse livro aqui, cara, se você gosta desse assunto. Esse livro aqui, quase que depois que eu li, eu saí de todas as plataformas, tá? Só não saí porque eu estudo o assunto um pouquinho, mas vale muito a pena nessa linha que você está se questionando aí e o tipo de problema que elas podem trazer, que vão muito além de uma regulamentação nacional, né? Muito além, muito além. Tá? Mas, mas é necessário, eu concordo com você, tem que regrar, tem que trazer para o lugar comum, né, das pessoas, mas não sei se vai ser o suficiente, tá? Certo. Queria passar a palavra ao Jerônimo. Jerônimo, pode ligar a câmera. Jerônimo, está aqui ainda? Ah, oi, desculpa, tava com o microfone mutado. Eu achei que eu tava com a câmera ligada, mas Agora tá. Oi, enfim. Jerônimo. Eu tenho uma pergunta, Não. ainda sobre essa questão das regulações, só que em função e dessa questão da inteligência artificial. Uhum. Na verdade, duas coisas que eu queria, que eu acho que entram nessa seara, digamos assim. A primeira é o que saiu no começo do mês agora, eu acho que se eu não me engano, foi o Plano Brasileiro de Inteligência Inteligência Artificial, né, que é artificial. um movimento oficial do governo, né, tipo assim, não, olha, precisamos olhar
olhar para isso, né? Inclusive o INPE é mencionado, embora eu acho que pouco, mas é mencionado no, No plano. no plano como enfim, com um projeto lá relacionado ao modelo operacional aqui do INPE em função de desastres naturais, né? Eventos extremos, desculpa. Enfim, aí a gente vê um movimento do governo, né? E o que está muito, muito em discussão mesmo, assim, gente grande da academia, inclusive, discutindo sobre inteligência artificial, é o projeto de regulamentação da inteligência Aí. artificial na União Europeia, né? Que inclusive assim e aí a senhora fala, e eu queria sua opinião sobre, porque a gente fala aí da questão da democratização das ferramentas e enfim até dar não uma orientação assim, mas tipo, sabe, mostrar para as pessoas o jeito de se utilizar e como impacta, né? Eu acho engraçado essa questão especialmente da regulamentação na União Europeia, porque há um mês, mais ou menos, um mês e meio, a gente teve o primeiro modelo de linguagem, esses LLMs, open source, lançado pela Meta, né? A empresa a holding do Facebook lançou o maior desses modelos e deixou open source. Então, qualquer um pode, em teoria, baixar e fazer as suas aplicações com ele. Só que, ao mesmo tempo, por causa dessa regulamentação da União Europeia, o modelo não pode ser utilizado lá, porque, enfim, as restrições que eles deixaram para utilização e treinamento desses modelos, ele não se adequa à regulamentação lá da União Europeia, então os caras não podem usar. E aqui no Brasil ele não estava liberado também, porque como está acontecendo essa discussão aí da regulamentação, os caras não liberaram o modelo aqui. Então, assim, enfim, não sei se a senhora poderia comentar um pouco sobre isso. Qual que é a sua opinião como alguém que pesquisa ciberdemocracia? E eu Uhum. fui falando e eu esqueci a outra pergunta que eu tinha para fazer, então vai ficar só nisso mesmo. Eu vou falando aí, você lembra da segunda pergunta, Tá Jerônimo, não bom, tem problema, tá? desculpa. Olha, eu não teria assim, uma opinião específica sobre a regulação, porque eu não conheço os detalhes, né? Tem muita gente que está estudando isso, o pessoal do direito, tem algumas pessoas da computação também estudando, mas eu não conheço os detalhes. Mas o que eu entendo é o seguinte, de novo, uma zona cinza na nossa frente, que é a seguinte, a gente não está mais falando só das soberanias de países. A gente está falando de tecnologias, plataformas, né, que transpassam, né? Então, a gente está falando de, enfim, plataformas de redes sociais, né, que estão no mundo todo, né? Então, não dá para ligar e desligar a chave só em um país ou no outro, e é uma complexidade grande você lidar com diferentes regulações e diferentes visões, né, dessas tecnologias em cada lugar. E como é que a gente vai sair dessa? A gente vai sair dessa, e eu entendo, não vai ter a bala de prata, tá, pessoal? Vai ser batendo cabeça. Ah, vai ter a regulação no Brasil, algumas coisas vão funcionar, outras não vão poder, né? E aí vão começar a ver que as que não vão poder vão atrasar um monte de coisa, vão atrasar pesquisa, vão atrasar, enfim, desenvolvimento tecnológico. Assim, então vamos rever isso daqui para ver se, né, a gente não fica tão para trás. Aí rever. E vai ser isso. Tá? Não vai ser uma regulação em sua primeira versão que vai resolver o problema para a gente, não. Né? Até porque ela vai ser uma regulação que vai estar lá disponível, mas as regulações elas só são efetivas se elas têm fiscalização e controle. Né? Então, de novo, acho que elas são importantes, mas elas não vão resolver como se espera as coisas de uma vez. Né? Então, ainda vai ter muito bate-cabeça, muitas coisas que ficaram descobertas, que não ficaram, coisas que atravancaram
por conta da regulação, acabaram atravancando o processo, a gente vai ter que rever. Vai ser isso. Aí eu acho que, de novo, nós, como comunidade, pesquisa, crítica, a gente vai estar sempre, né, na possibilidade de contribuir para essas discussões todas, né? E eu acho que é assim, Jerônimo, lembrou sua segunda pergunta? Não, eu estava tentando, mas eu acho que. Desculpa, Imagina. acabou que passou. Eu fiquei meio preocupado que eu estava com a câmera aberta, que eu não tinha visto, eu fiquei pensando, ih, rapaz, agora. Mas enfim, desculpa. Obrigado, viu, pela resposta. Imagina. Não vai ser uma solução fácil, não, Jerônimo. A gente ainda vai bater muita cabeça, eu acho. Eu posso fazer um comentário Sim, histórico. senhora. Se o Jerônimo quiser levar uma pergunta dele, vou fazer um comentário histórico. Eu já estou na idade dos meninos, eu vi. Na década de 80, o governo brasileiro resolveu fazer a reserva do mercado de informática, certo? Essa é a história da computação no Brasil, dizendo que o seguinte, não entra Cobra, no Brasil, computadores. computadores pessoais, alguém lembra da cobra? Não entram computadores pessoais no Brasil, PCs na época, máquinas com uma capacidade muito, muito, muito menor do que a gente tem hoje em qualquer celular, não poderiam ser importados, a não ser por um custo absurdo em condições especiais, que eu me lembro. E o plano disso era para fomentar a indústria nacional, para fazer um protecionismo para que a indústria nacional entrasse na onda da computação, começasse a se desenvolver e para entrar em competitividade com a estrangeira, você não deixava o estrangeiro entrar no Brasil. Resumo da história: nós tivemos três marcas, uma Cobra, a segunda Itautec, para quem não lembra, e eu não consigo lembrar a terceira, mas o Itautec era uma cópia clonada e mal clonada dos computadores à venda nos Estados Unidos, que eles fizeram alterações do hardware para que ficassem incompatíveis com os computadores vendidos nos Estados Unidos. Certo? Quem chegou a ter o prazer de abrir uma máquina daquela para tentar dar manutenção, era um negócio, uma proteção. Então Rafael, pessoa física, tenho uma visão muito pessimista dessa ideia de vamos fechar a fronteira para a tecnologia não entrar. A fronteira... Agora a gente tem internet, a tecnologia vai entrar, é inevitável. Na época, você queria um computador, um PC mínimo, sem disco rígido, nem sei como explicar para a garotada o que é um disco rígido hoje. Você ia pagar $1.000 para um cara que ia trazer para você do Paraguai e te entregar, na melhor das hipóteses, para o Paraguai mesmo. E $1.000, nota verdinha com a cara de George Washington. Então, hoje o $1.000 você compra um computador, você vai na Casa Bahia e compra um computador razoável com aquele valor. Mas protegemos, fechamos, cercamos e imediatamente a cerca foi furada e o Brasil não desenvolveu a tecnologia necessária. Não tem como. Então, protecionismo não, a gente tem que aprender sei lá, regular, domesticar, educar para que a gente Identificar, né? é, Criticar e identificar, né, Rafael? educar para que a gente não seja assim usuários primitivos de uma tecnologia. O que a gente não pode ter no Brasil é alguém impor para a gente uma nova tecnologia e a gente ficar, eu não sei o que é isso, mas eu vou usar sem saber o que está acontecendo, sem criar, sem adequar, sem. Mas isso é a opinião de quem já está, certo? Está aqui em cima da minha mesa, não me deixa mentir. Para quem já está há muito tempo nesse negócio de computação, tá certo. Não tem mais isso, não, Rafael. Eu joguei tudo fora. Eu tenho caixa disso. Joguei os meus tudo fora. Vamos Mas lá. é bem isso mesmo, gente. A gente tem que ficar, a gente tem que ser um crítico permanente dessas coisas, né? Propor, sim, criticar sempre. É assim, não tem jeito. A Renata provocando, não estava achando, mas estava aqui também. Esse eu não tinha, não. Isso é meu, eu aprendi a programar Fortran nessas coisas. Não, isso eu já tinha acabado na minha época. Acabado não, a gente não aprendia mais. Vamos lá, pessoal. Temos um comentário aqui do Eduardo Furlan, parabenizando pela excelente palestra e Imagina, obrigada. informando que uma próxima oportunidade eu gostaria de aprender mais sobre esse último trabalho. Então, se puder depois compartilhar, a gente vai ter o vídeo, vai poder pegar a partir de informação no vídeo, mas se tiver algum trabalho que queira mandar para a gente compartilhar também com os alunos, eu agradeço. Tá bom, eu mando para você depois os links. Se você quiser, manda os slides. Aqui nos slides tem todos aqueles projetos, os 11, tá? Opa, agora eu Então, quero. se eu posso mandar as transparências e você compartilha com eles, tá? Eu queria. A minha opção ela perdeu, mas democraticamente eu fiquei quieto. Mas você chamou de transparências. Ó, nosso costume. A gente conversa em outro momento. Tá bom. Então, pessoal, mais alguma pergunta?
temos agradecimento dos outros alunos aqui. E se Muito ninguém tiver obrigada, pergunta, pessoal. eu queria agradecer muito a professora Renata. Como eu falei, a gente se diverte até mais vendo coisas diferentes, a gente começa a ter ideia, a gente começa a querer entrar em contato, inclusive a gente vai voltar em contato por causa dessas ideias de parceria. Assim, Nós temos muita coisa aqui dentro que é, como eu falei, o INPE ele é extremamente tecnológico, focado naquela missão espacial. Mas a mas gente isso é não bom pode também. ignorar, né? Não podemos mais ignorar o efeito, por exemplo, da opinião pública do que a gente faz aqui dentro. A importância do que a gente faz para, por exemplo, ter um apoio da sociedade. Isso aí, queira ou não queira, até traduz em dinheiro. Como é que a gente convence a sociedade através de métodos democráticos que o que a gente faz aqui é relevante para a saúde, por exemplo. Que essas Uhum. queimadas aí que estão acontecendo agora, a gente monitora, elas têm um impacto muito grande na saúde, têm um impacto na economia. Uma coisa que pouca gente conhece que o INPE faz, eu acho que o BNDES consulta os dados do INPE para ver se teve desmatamento nas fazendas das pessoas que pedem empréstimo para o banco. Então, os dados que a gente faz aqui não é só para calcular e achar bonitinho, não. Tem um impacto social e econômico. Mas, Renato, Sim, a gente volta a entrar em contato, então, tá espero. bom. Gente, foi um prazer, viu? Desejo Obrigado. boa sorte para vocês nas suas pesquisas, viu? Muito obrigado a todos, então, e até semana que vem. Até logo. Até, pessoal. Um abração, hein? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito obrigado, professor. Um abraço e sucesso. Obrigada, querido. Você também. Tchau, tchau.